País de maricas, gripezinha. Chega de mimimi. Vocês estão pensando o quê? Frases ditas pelo genocida que hoje ocupa a presidência do nosso país. Reforçar as medidas de distanciamento social, usar máscaras, sim, lavar as mãos, usar álcool gel, exigir vacinas para todos, nunca se fez tão necessário para que a gente possa cuidar um dos outros. Começando agora a live do Terminal. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Vocês estão Obrigada, no canal Dani. Terminal. Eu sou a Dani Lousada. Sou diagnosticada com câncer cerebral há mais de 2 anos e resolvi criar esse espaço aqui para que a gente possa falar de saúde pública, SUS, e também dar uns recadinhos aí para o povo, né, que anda meio acomodado. E hoje resolvi chamar vocês na Semana Internacional do Dia das Mulheres, para que a gente possa falar sobre os desafios de ser mulher e conviver com o câncer. Então, gostaria que vocês se apresentassem. Gostaria de iniciar com a Anne Ramos. Oi, gente, é um prazer. É a segunda vez que eu estou aqui no Terminal. Obrigada, Dani, obrigada, minhas parceiras de conversa, é uma conversa tão importante. Eu sou ativista há muitos anos já, majoritariamente por causas relacionadas às maternidades e às infâncias, com um grande pé na proteção da vida. E há alguns anos já, pelo menos 10 anos, acompanhei a história do câncer do meu pai. Então, eu fui uma cuidadora secundária dele, eu não tenho diagnóstico da doença, mas acompanhei bem de pertinho o que o câncer faz do ponto de vista do cuidado familiar com uma família bem típica, né, da classe média branca paulistana, que é a minha família quando eu morava no Brasil. Hoje em dia eu moro no exterior, continuo acompanhando todas vocês e por conta da pandemia eu vivo aí. Estou 100% conectada com os temas e se esse assunto é importante para a Dani, ele é importante para o país inteiro. Então faço questão de participar e agradeço estar aqui com vocês todas. Muito obrigada. Évora. Olá, boa tarde, meninas. Boa tarde, Dani. Minha segunda também participação aqui no canal Terminal. A primeira vez foi no ano passado, que a Dani me convidou, né, no mês de Outubro Rosa. Meu nome é Évora, sou carioca, vivo agora na cidade de São Paulo, e sempre trabalhei na área da saúde, né, desde os meus 18 anos, e então meio que já é uma vivência, fora de ser da área da saúde, eu tenho uma história de câncer na minha família, incluindo a minha mãe, né? Então, aos 31 anos eu descobri, né, o meu primeiro diagnóstico de câncer de mama. Hoje estou fazendo um novo tratamento, né, que eu tive uma reincidiva em 2019. Então, o câncer, eu vi o câncer dos dois lados, né, através da minha mãe e através da minha vivência. Sim. Agora, então, vou chamar a Raquel Marques, que está aqui com a gente. Olá, eu sou a Raquel, sou sanitarista, doutora em saúde coletiva. Eu sou ativista do movimento do parto feminista, presidente da Associação Artemis e estou co-deputada no mandato coletivo da bancada ativista. Eu, felizmente, até agora, não tive uma vivência em primeira pessoa com o câncer, nem pessoalmente, nem na minha família, embora minha avó materna tenha falecido de câncer de mama, mas eu era muito pequenininha ainda e não acompanhei, né, essa história. Pessoalmente, eu tive só um susto recente de um nódulo que precisou de investigação, mas acho que a minha contribuição aqui vem muito mais numa reflexão de que sociedade nós temos para poder conviver, cuidar das pessoas que estão com câncer e também que sistema de saúde e de assistência é necessário para que a gente possa, como sociedade, enfrentar esse desafio.
Certo. Ritoca. Olá, eu sou Rita. Algumas pessoas já me conhecem. Eu sou a nova entrevistadora desse canal e estou em tratamento de câncer desde o começo de 2020 e estou no finalmente agora. Eu perdi uma mama e trabalho essencialmente com projetos de arte ligado a direitos humanos e com ONGs ligados à infância. É isso. Vamos ver o que eu posso colaborar. Apresentações feitas. Hoje não tem roda-vinheta. Então, vamos lá, meninas. Eu gostaria de saber de vocês quais os desafios que vocês acham que as mulheres enfrentam ao se deparar com o câncer. Começando aí, quem vai começar? Começando por mim, posso começar a falar? Claro que primeiramente, a gente, né, são várias realidades de mulheres, né? Tem no meu caso, né? Eu descobri jovem, né? Solteira, só namorando, né? No caso, na época eu namorava, hoje eu estou, né? Casada, mas na época eu estava solteira. Com todo um planejamento na frente, né, de família, de querer, né, criar uma família, de ter filhos, essa coisa, né, são os nossos planejamentos, né, até mesmo que a sociedade nos impõe. E também tem a outra realidade, eu acho que também da mulher, aquela que já é casada, que já tem filhos, né, e como lidar com a doença sendo uma dona de casa. Então, eu acho que tem essas duas realidades que são bem... como vou dizer assim, cada um tem a sua particularidade e os seus desafios, né? Sim, concordo com você. Eu posso falar um pouco de mim. Eu sou uma pessoa que tem filhos adultos já, então, e sou casada com uma pessoa que foi muito parceira esse tempo todo, o que não acontece com a maioria das mulheres. Mas realmente eu tinha uma vida profissional extremamente louca, ativa, e tudo isso foi encerrado momentaneamente com o câncer. Lidar com isso foi muito difícil, porque nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e cuidamos de muitas pessoas, muitas. Eu tenho toda uma rede abaixo que eu dou apoio, principalmente a jovens e crianças, e que eu me senti largando eles para ter que cuidar de mim. Isso foi muito difícil, porque a gente está muito acostumada a cuidar, e isso também tem a ver um pouco com poder, né? E você deixar de cuidar para ser cuidado é uma coisa muito complexa. Para mim foi assustador, porque eu estava acostumada a determinar as coisas, né? E passar de uma pessoa superativa para uma pessoa passiva foi nossa, foi uma mudança total na minha vida, de você ficar à mercê dos outros, né? De quem vai te sustentar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu vou fazer 60, então é assustador. Quem vai pagar minhas contas? Quem vai sustentar os que eu sustento, né? Como que vai ser isso? É muito desapego para você aprender em um ano, né? Eu acho que isso é o a maior lição que eu tive isso foi a lição de que existem amigos, existe família, existe até desconhecidos que nos apoiam, né? Eu conheci muitas pessoas que me fortaleceram e me incentivaram durante esse ano, pessoas que eu não tinha noção que iriam fazer isso por mim, e pessoas que eu achava mais próximos que se distanciaram. Então, é uma lição mesmo de vida muito grande.
Eu queria construir em cima do que vocês contaram, e obrigada por vocês contarem a história de vocês, porque aqui do lado de fora, entre aspas, de alguém que não teve a doença, eu posso falar a doença? Pode, né? Pode. Se eu falar alguma coisa fora da linha, vocês me falam na hora que eu corrijo, tá? Sou inexperiente no campo. Mas como a gente está pouco treinado na nossa sociedade para enxergar coisas que são muito importantes da saúde coletiva, do desenvolvimento da sociedade mesmo, dos nossos hábitos, da nossa cultura, a partir de uma lógica de sexo, de gênero, de mulher, né? E eu gosto muito que o canal está fazendo esse esforço nessa semana, porque é muito diferente o que significa ter câncer para uma mulher do que o que significa ter câncer no homem, né? Vamos combinar que isso já dá para saber. E especialmente ouvindo a fala de vocês duas, o que eu de cara me vem é como a maternidade é um centro de preocupação, porque se você é uma mãe e você, de repente, é uma pessoa que está em um estado mais vulnerável e precisa de cuidado, como é que você vai cuidar? Então, aí já para mim, já acende a luz que é do tipo, realmente não temos outra figura na sociedade que esteja provendo cuidado, né? Isso aí está centrado no papel social da mãe. E, além disso, toda uma coisa que está numa outra camada que parece mais sutil, que é uma certa culpa até, né? De, nossa, como que eu vou me permitir agora? Eu que sempre fui forte, eu que sempre dei conta de tudo, aquele estigma da mulher guerreira, né? Que a gente assumiu e fala, puta, como é que agora eu vou ficar parada? Como é que agora eu vou passar por uma químio? Quem vai cuidar de mim? Imediatamente aqui do meu lado aí, já de cuidadora, o impacto na vida da mulher é também do câncer, aí de qualquer pessoa, porque naturalmente quem vai cuidar, na maioria das vezes, é uma mulher. Então, isso é um pouquinho da história da minha família. Eu gosto de falar das histórias quando elas são padrão. Essa não é uma história individual minha. Não foi só comigo que uma mulher parou a vida para cuidar de um paciente de câncer, que foi o caso da minha mãe. Minha mãe ficou 10 anos cuidadora do meu pai. E eu, como uma cuidadora secundária, toquei minha vida, tive um monte de filho nessa época, parará, mas, de fato, é um impacto imenso o cuidado da pessoa que está precisando de apoio naquele momento, na vida de qualquer mulher. Então, é só isso que eu queria dizer para agora, né? Como é importante a gente fazer essa discussão a partir do lugar de mulher. Porque eu tenho sentido que, ultimamente, a agenda da mulher, né, a pauta da mulher, ela está um pouco diluída, como se ela fosse meio qualquer coisa, como se ela fosse uma coisa muito ampla, assim, lá longe. E, na verdade, ela está muito ligada ao papel social que a gente exerce, de cuidadoras invisíveis e não remuneradas de toda a vida, né? E em segundo lugar, ou talvez em primeiro, enfim, no mesmo bolo, ao que a gente é para as nossas famílias, a nossa capacidade reprodutiva, presumida ou exercida, enfim. Inclusive, vocês duas estão relatando que vocês tiveram câncer no seio, não foi? O que também está aí, a Raquel acabou de falar que também passou por uma investigação nesse lugar, o que também está muito na esfera do ser mulher, ou não, falando bobagem? Sim. Não, está falando não, sim. Porque, desculpa eu falar de novo, porque, querendo ou não, mexe um pouco também com a nossa feminilidade, né? Porque tira aquela coisa, né? Pode ser até meio clichê, mas tira um pedaço da gente, né? Aí você vê aquelas cicatrizes, muitas mulheres que fazem mastectomia total se veem no espelho sem aquela mama, então isso mexe muito com a mulher, tanto fisicamente como psicologicamente e, né, sexualmente também, principalmente quando você tem um companheiro, né? No meu caso, eu tenho sorte, porque eu tenho realmente um companheiro que sempre me bota para cima, né? Mas o meu caso não é um caso à parte, né? Não é o caso da maioria das mulheres com quem eu já me deparei, né? Até mesmo nos corredores dos hospitais, que a gente até brinca, né? Que no corredor do hospital tem muita troca, né? Muitas histórias tristes, principalmente. E você vê a quantidade de, né, de pais de família, né, de homens que deixam essa mulher à mercê, largam, vão embora,
sabe, de casa, porque não sabem lidar com aquilo e não aguentam lidar com aquilo, e, ao mesmo tempo, a questão mesmo da sociedade que a gente fala, né, que a mulher sempre tem que ser forte. Se o homem escapa, né, se o homem foge ou sai de casa por causa de um filho indesejado e larga a mulher com uma criança, ou uma mulher por causa de doença, ele nunca é apedrejado, mas a mulher sim. Né? A mulher se sente nessa coisa, né? A sociedade bota a mulher num papel que ela é responsável por tomar conta de tudo. O homem não tem tanta essa responsabilidade de filhos, de cuidar de casa, né? Mas sim da mulher. Sim, Sem dúvida. Pode falar, eu como uma pessoa que tem uma história parecida, tenho um companheiro de vida muito bacana e que parou a vida dele para cuidar de mim. Quando as pessoas sabem disso, põem ele assim num pedestal, né? Nossa, mas ele parou o emprego dele, ele parou a vida dele, ele está 100% por você. Agora, quando é uma mulher que cuida a outra, a gente como se não fosse mais que obrigação, né? É uma obrigação cuidar. A mãe, a filha, você nunca pensa, nunca tem esse olhar igual, né? O homem, quando ele cuida, ele é super elogiado, né? A mulher, quando cuida, é obrigação. Sem dúvida. Mas eu Quando acho a gente que pensa... a gente traz isso, né? A gente traz isso das nossas ancestrais, né? Pode continuar aí, Raquel. Desculpa, acho que eu te cortei. Imagina. E quando a gente pensa, né, de ter uma vivência com o câncer, tudo o que vem na mente da gente são os sofrimentos em primeira pessoa, o peso psíquico que isso e o sofrimento físico que isso implica, mas na mente das pessoas que não tiveram essa experiência, dificilmente vem esses aspectos que vocês vão trazendo, né? Essa subjetividade de que lugar eu ocupo na sociedade ou na minha família a partir de agora, sem renda, sem poder, sem cuidar. Quem sou eu se eu não cuido? Quem sou eu se eu não me sustento? Quem sou eu se eu não sou feminina, desejável? Né? A identidade, ela é muito abalada, né? Para além do que a gente pensa que seria o principal medo, que é o medo do sofrimento e da morte. Que quando as pessoas pensam no senso comum sobre o câncer, pensam, nossa, deve ser uma coisa terrível. Por quê? Remete a medo de sofrimento e de morte, mas, na verdade, é muito mais profundo, e, às vezes, esses outros aspectos perturbam muito mais do que as questões mais diretamente ligadas com a doença, né? Tem um aspecto aí também das mulheres, que, com relação aos homens, eles tendem a ter mais emprego formal, e eles tendem a ter a função deles, que é a trazer o dinheiro para casa, né? Nesse sentido, a previdência social, ela dá algum respaldo para isso. Então, quando esse homem precisa se afastar para um tratamento como esse, algum respaldo é garantido no lugar. Já as tarefas que as mulheres fazem, normalmente são trabalhos informais, quando elas obtêm renda, nem sempre tem registro, nem sempre tem previdência, e tarefas que não têm substituição por parte do Estado, porque é justamente esse cuidado, né? Eu tenho dito que as mulheres, ao cuidar, elas são o resseguro do Estado. Elas exercem as funções que estão lá no artigo 5º, 6º da Constituição, os direitos sociais, né? Então, elas provêm uns para os outros, para os seus familiares, para os seus amigos, o que seria o papel do Estado. E quando ela se retira desse cenário, não tem o Estado ali para prover. Então, além dela demandar, ela deixou de prover para outros um trabalho que não tem substituição, né? Então, todas essas camadas trazem um colapso mesmo, que é criado num microsistema da sociedade, que pode ser um núcleo familiar, que pode ser uma comunidade, da ausência de uma pessoa, de uma mulher, né, de alguém que exerce o papel que seria do Estado, né, de garantia dos demais. Não só ela não está mais exercendo esse papel, como ela agora passou a demandar também. E não há essa previsão de substituição, o que fatalmente vai onerar outras mulheres. A gente precisa falar justamente dessa função do cuidado, porque
ao não ser reconhecida, ao ser naturalizada como feminina, e ao não ser exigida do Estado que cumpra, que tenha cuidadores, que tenha um bom serviço de saúde, um transporte para que as pessoas que estejam em tratamento possam ir, sem que necessariamente um familiar tenha que acompanhar essa pessoa, que nem sempre tem disponível. Eu já vi relatos da Dani a esse respeito, na dificuldade de andar pela cidade, no tratamento. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser muito exigidos, e não naturalizado de que é um problema particular, sabe? Porque quando a gente fala que é um problema particular, na verdade não é um problema particular, alguma mulher vai ter que fazer isso de graça, como regra, né? Exceto algumas pessoas que têm homens que cumprem essa função, mas ainda assim, né? Não é um problema particular, é um problema coletivo, é uma demanda coletiva, assim, faz parte da previdência social, do cuidado social. Não é possível que só as pessoas que têm a sorte de ter uma rede possam ter esse cuidado. É um direito humano, me parece. E sendo como um direito humano, como que a sociedade também enxerga isso, né? Porque no meu bate-papo com a Anne, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção e que é uma realidade. Quando você para de ser um lucro para a sociedade, você para de existir. Então, se você é incapaz de produzir, ou seja, eu não posso mais trabalhar, então eu paro de ser parte daquela sociedade produtiva. Então, ninguém quer, assim, cuidar da Dani, né? Então, assim acontece com os idosos, assim acontece com as crianças, não é verdade? Então, é como se a gente não existisse para a sociedade. Ou como Pessoas existisse doentes. como um peso, né? É um peso. Justamente, somos um fardo. E isso não é verdade. E eu acho que a sociedade, ela precisa rever a forma que ela olha para o próximo, que ela olha para o ser humano. Então, quando a gente fala de cuidado, né, a gente precisa falar sobre que tipo de cuidado que eu estou falando. É muito fácil falar do cuidado em cima dos meus privilégios. Mas e quando eu vou lá para o hospital e vejo que uma mulher negra, ela recebe menos cuidados do que eu, que sou, sim, uma mulher negra, mas tenho uma pele mais clara. Que uma mulher que tem menos condições financeiras do que eu, demora 3 horas para chegar no hospital. E que tipo de acolhimento essa sociedade dá para as pessoas que não têm tamanho privilégio? Nenhum. A sociedade só vai colocando para debaixo do tapete. Né? A gente está passando por uma desocupação aqui em São Paulo, onde a secretária de habitação teve a pachorra, né, de falar que o lugar de moradia do centro é um lugar muito caro, então que as pessoas pobres elas precisam realmente se retirar. Então, eu não gosto muito de ficar falando sobre esses temas mais polêmicos aqui no terminal, mas é essa sociedade que a gente está vivendo, que a gente quer viver. Então, é muito interessante o jeito que a gente olha para o outro, né? Então, o meu câncer é meu câncer. Quando eu fui diagnosticada com câncer, antes eu tinha cuidado do meu pai com câncer durante 7 meses. E durante 7 meses, ele recebeu a visita do filho dele 3 vezes. Ele ficou internado no mesmo hospital que eu me cuido, mas ele recebeu a visita do filho dele 3 vezes. E isso foi o suficiente para acharem que, nossa, que grandioso, o filho sai do trabalho e vem visitar o pai. Isso que é cuidado. Né? Que tipo de cuidado? Então, a gente precisa parar de achar que o cuidado é o pai pagar R$200 na pensão e deixar R$300 numa mesa de bar. A gente precisa parar e olhar para a sociedade e falar que tipo de cuidado a gente está tendo com o próximo, né? E isso influencia em tudo. Isso influencia nos pacientes oncológicos, isso influencia na sociedade como geral, como nós queremos que os nossos filhos sejam criados,
como essas crianças que vão vir agora, como que será que elas vão olhar para o futuro, né? Como será que elas vão olhar para o próximo? Porque isso significa como será que elas vão olhar para mim, que sou tia delas, né? Para a nossa geração, que serão avós delas. E isso me preocupa muito, porque só depois que eu tive esse contato, assim, com o câncer, que eu fui entender que como as pessoas olham com um olhar muito diferenciado e com um olhar muito de meu umbigo, meu lugar, entendeu? A gente se engana muito em achar que somos uma sociedade melhor e que estamos caminhando para o melhor. Engano nosso, não estamos, não. Dani, eu gosto muito do que você está falando, porque eu gosto de pensar as coisas no zoom, assim, eu dou um zoom e aí eu vejo o que está pegando no globo, né, no geral, na sociedade, na humanidade. Eu sou de uma escola, assim, na minha cabeça, que sabe que a gente está caminhando, que as coisas vão ao mesmo tempo melhorando e piorando, né? Tem coisas que a gente vai regredindo muito, mas tem pequenos avanços que também são interessantes de pontuar. Estou dizendo isso para ficar otimista, porque eu acho que pontuar os problemas é importante, mas a gente tem que começar também a exercer uma capacidade de pensar, sonhar, imaginar soluções. O que a gente está conversando aqui hoje é importante pela seguinte razão: a gente tem que se treinar, fazer um treinamento, a começar a olhar para as coisas desde uma perspectiva de sexo e de gênero, né? Por que a gente está vivendo esse mundo caído do jeito que a gente está vivendo? A gente vem de uma história de mais de 5.000 anos de opressão, de metade da humanidade sobre a outra metade. Então, em algum momento, um pouquinho ali depois do Neolítico, as que a gente conhece de civilizações, quando o ser humano para de ser o caçador-coletor e começa a se estabelecer em lugares e dominar a natureza e fazer as grandes colheitas e ter os rebanhos, tal e tal, em algum momento ali tem essa virada onde, este filho que esta mulher está carregando precisa ser cunhado como o meu, porque aí surge herança, né? Então, se eu tenho meus boi, eu vou morrer, eu tenho que deixar para alguém que é meu filho. A partir deste meu filho, o homem entende, o homem, eu não estou falando que é um homem, tá? Estou falando a humanidade do sexo masculino. Entende que é preciso colonizar esse corpo, né? Que é preciso ter esse corpo para si, para garantir que essa herança fosse passada para alguém. Essa não é uma história mágica, ela não é etérea, ela não é do além, essa é a história da humanidade. Foi assim que a gente chegou aqui, né? Então, começou há 5.000 anos atrás. Então, não tem nenhuma mudança rápida que a gente possa estar trabalhando na nossa geração. A gente está falando de uma mudança estrutural imensa. A gente não vai estar nem vivo para ver nada disso, talvez nem nossos filhos, nem nossos netos, nem nada disso. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente está trabalhando para mudar. Aí eu aprendi que, assim, a gente está, para olhar esse sistema e pensar onde melhor interferir, tem uma teoria que chama iceberg. Iceberg é aquele negócio de gelo, né? Então, quando a gente só vê a ponta, você não vê o que está lá embaixo, certo? Essa é a lógica. O que está aqui em cima é o que a gente está relatando aqui em cima. As mulheres são largadas pelos companheiros, elas ficam sem cuidados, elas são sobrecarregadas pelo cuidado das outras pessoas que têm câncer, enfim, está tudo aqui em cima. A partir do momento que isso vira um padrão, um negócio que acontece com um monte de gente, se repete, ou seja, tem uma coisa que regula, não é muito diferente entre um e outro, a superfície, você começa o corpo maior do iceberg, o que está suportando aquela ponta lá em cima? Tem um padrão que segura aqui. Um pouquinho mais abaixo do padrão tem a estrutura. A estrutura do iceberg lá embaixo, ela é ainda mais densa de gelo, ela não é um gelo muito volátil, ela é um gelo muito forte, que segura tudo que está lá para cima. Essa estrutura que a gente está falando, ela está ligada ao papel de gênero que a gente exerce. A mulher é submissa, a mulher é cuidadora, é esperado, vocês falaram isso, é esperado de mim que eu tenha filho, é esperado de mim que eu tenha família, é esperado de mim também que eu seja uma guerreira forte, eu não posso falar não, né? Isso é uma coisa que é padrão. Então, tá ali nessa estrutura. Não pode nada, a mulher não pode reclamar, não pode falar que tem vagina, não pode pensar, enfim, não pode, tem que ficar quieta. Isso aí está ali na estrutura. E lá embaixo, aquela pontinha lá debaixo do iceberg, ela é o modelo mental.
Qual é o modelo mental que sustenta essa coisa toda? Então, quando a gente fala de mudança, tem muitos lugares onde a gente pode interferir. É muito difícil a gente ir direto no modelo mental, porque isso é uma mudança gigantesca. Implodiu o iceberg inteiro. Mas a gente consegue mudar padrões. A gente consegue mudar o topo ali em cima para formar outros padrões. A gente consegue mexer em algumas estruturas. É claro que o objetivo é mudar o modelo mental. Porque este modelo, ele não sustenta apenas a mulher no estado de câncer, ou a mulher que é mãe, ou a violência obstétrica, ou todas as outras formas de opressão que a gente vive. Não é ou. É tudo. É o patriarcado. Que começou há 5.000 anos atrás, a partir da colonização do nosso corpo, dessa ideia de que o nosso corpo não era nosso, de que a gente estava a serviço de produzir e manter a vida humana de graça, por obrigação, tipo, que é o que você está falando, o cuidado, ele é o trabalho mais importante que a humanidade faz, o que é mais sexualizado no sentido de que mais concentrado em um sexo só, que é o feminino. E o trabalho que ninguém vê, ninguém nem sabe que existe, ninguém liga. Se eu falar, eu hoje tô com as mães um tempão, né? Meu filho vai fazer 11 anos, inclusive. Se eu falo que mãe é trabalhadora, as pessoas ficam assim, como assim trabalhadora? Mas você faz o quê? Eu cuido dos meus filhos, mas você não trabalha? Como não trabalha? Como não trabalha? E tá ligado direitinho com o que você está falando, porque não é que não trabalha, não produz dinheiro. Não significa que não trabalha. Sim. Mas trabalha muitas vezes triplicado, entendeu? Como vou dizer, esqueci o nome da palavra agora, né? A demanda de trabalho da mulher é 3 vezes mais, né, do que o marido ou do que o companheiro que trabalha fora, né? E pior ainda as mulheres, né, que ainda têm emprego fora, né, de casa, né? Porque tem a parte da casa, a parte domiciliar e tem a parte, né, fora de trabalho, a jornada fora, né, de casa, né? É uma outra jornada, né? Então é complicado mesmo. É muito complicado, minha gente, ser mulher. E eu acredito que, assim, os desafios, por exemplo, que eu enfrentei com o câncer. Enfrentei muito machismo, muito preconceito, a questão de estética da sociedade, né? De que, nossa, mas você não vai tampar a sua cabeça? Tipo, é uma afronta você sair com a sua careca. Dani, por eu usar esse cabelo assim, às vezes me perguntam se eu tive câncer. Né? Então, assim, é a única razão plausível para uma mulher não manter os seus cabelos longos. Sim. Justamente. Olha, usar careca para mim foi uma libertação, porque ter que pôr touca, ter que pôr lenço, para mim era odioso aquilo. Eu me sentia me escondendo. E eu não devia nada a ninguém. Por que eu tinha que estar me escondendo? Não tinha cabelo, não tinha cabelo, pronto, entendeu? Não tinha cabelo, dane-se o mundo. Aí as pessoas, você não fica sem graça, você não fica... Não dava a mínima. Eu olhava para frente e não queria olhar para a cara de ninguém, nem não me interessava se a pessoa gostava, curtia, não curtia. Dane-se, não tinha cabelo, era isso, ponto. Mas por que isso é muito comum? Porque eu não conheço nenhum hospital que acolha a mulher do jeito que ela queira ser. Quando você chega em um hospital e você é diagnosticada com câncer, a primeira coisa que eles fazem é te indicar um grupo de apoio que vai te oferecer um peru com um lenço. A primeira coisa que eu recebi foi um lenço de uma ONG. Nada contra, mas eu acho que eu tenho opinião e eu tenho que ser respeitada. Né? Se eu não pude escolher entre furar a minha orelha ou não, porque escolheram por mim, que eu possa escolher o que eu quero colocar na minha cabeça com 42 anos. Que eu possa ser respeitada como indivíduo pela sociedade, entendeu? Que a sociedade não dite, mais uma vez, regras para mim. Ela já ditou quando eu nasci, que eu era uma menina e que eu deveria usar brincos. Então, isso é uma coisa.
Então, o modelo, tá, ou talvez a estrutura, pode ser uma coisa ou outra, elas têm uma visão de que mulher é um evento estético. É a sua aparência. Justamente. Então, assim, mas espera aí, você vai ficar sem cabelo? Então você precisa pôr um lenço, porque assim, a sociedade manda no seu corpo, a tua imagem pertence aos outros. Então eu vou regular este campo aí. Só que mulher não é um evento estético. Não é um evento. Pode até, assim, mulher não é uma performance, né? Exato. Não são os adereços que te fazem mulher. Sim. E a gente precisa fazer mais essa discussão. A gente não está fazendo essa discussão, gente. A gente hoje aqui, no dia das 2021, que a gente está... Eu estou perdida, porque faz um ano que eu estou de quarentena. 2021, porque 2020 não existiu. Não existiu. Em 2020, uma mulher com câncer de mama, o marido dela, eu fui em um grupo, perguntei o que mais as mulheres escutavam. Então, em 2020, essa mulher, em 2019, se não me engano, essa mulher estava em uma festa com o marido e ela resolveu ir sem lenço, sem nada, careca. E a primeira pergunta que o marido dela escutou foi de um amigo, e o amigo dele fez a seguinte pergunta: escuta, quando você está assim, deitado com a sua mulher, você não pensa que você está deitado com um homem, não? Ai, que horrível. Não é? Horrível. Então, assim, as ofensas e o machismo não param. O desrespeito com o nosso corpo e com o nosso ser é um atrás do outro. E isso não é só, porque quando eu falo assim que o câncer ele interfere não só no paciente, mas com quem cuida, por exemplo, a gente não pensa nas mães que precisam parar de trabalhar para cuidar dos seus filhos, e os pais somem. E essas mães, elas são obrigadas a parar tudo, cuidar daqueles seus filhos, e a sociedade ainda acha que elas são folgadas. Sim. Escuta, você não trabalha, não, você não está cuidando direito da sua filha. Olha o que você está fazendo com a sua filha. No campo falar que desculpa. Não, pode falar. E sem falar também que essa mãe, como sempre, é só julgada, né? Ninguém estende a mão, ninguém dá um suporte para essa mãe, que ela tá ali, coitada, porque ela não foi ensinada para aquela, né, para aquela adversidade, né? E não tem ninguém ali para acolhê-la. Não tem ninguém ali para acolhê-la. Quando tem, são outras mulheres, né? Sempre. Né? É um grupo de mulheres com quem você sempre pode contar, no fim. Mas vocês podem observar, quando uma mulher, uma matriarca, adoece, é sempre uma outra mulher que vai tomar conta da família dela. Quando, por exemplo, é sempre uma vizinha, é sempre uma amiga, é sempre uma mulher que está ali no front. A gente está passando por uma pandemia agora, e quem é que está nos hospitais no front? São as mulheres. São as mulheres que estão mais infectadas, são as mulheres que morrem mais de câncer, são as mulheres pobres e as mulheres negras que morrem mais de câncer. Sim. A gente precisa falar sobre isso. E nisso daí, Dani, além do fato da mulher morrer e da mulher estar sempre do lado, me remete a uma conversa que eu fiz muito durante a campanha, lembrando de um exemplo de Portugal. Portugal instituiu o reconhecimento, a remuneração e a proteção social do cuidador informal. E no final, a gente falar no reconhecimento e remuneração do cuidador informal apontar para as mulheres e reconhecer e remunerá-las, né? O que é o cuidador informal? É todo mundo que dedica horas do seu dia, parcial ou total, para cuidar de qualquer outro, seja um doente, seja um idoso, uma pessoa com deficiência ou uma criança. Quem cuida de outro faz uma função social e deve ser remunerado por isso. E Portugal teve uma discussão longuíssima, mas chegou nesse lugar de pagar para as pessoas que se dedicam a cuidar algumas horas por dia ou o tempo todo de outra, garantir previdência, garantir descanso. Então tem férias, nesse momento você pode chamar alguém para dar um suporte, enfim,
tem uma série de proteções, porque não é à toa também que aí os problemas vão se retroalimentando, né? Que nós somos excluídas do mercado de trabalho, que nós ganhamos menos, que nós temos empregos mais precários. Então, eu comecei lá falando que os homens têm mais empregos formais e a mulher menos. Por quê? Porque a mulher precisa de uma flexibilidade de horários e de vida para dar conta desse trabalho não remunerado, com o seu pai doente, que toda hora vai ser hospitalizado, com o seu irmão, com o seu filho, com o seu sobrinho, enfim, socorrendo umas às outras, que ela precisa, às vezes, ter renda incerta e sem proteção social do que o quadradinho que o mercado formal exige, né? Quando a gente vai ver quem são as pessoas mais pobres da sociedade, são as mulheres, e é lógico que vai ter toda uma interseccionalidade com escolaridade, com raça, com local de moradia, né? Mas são sempre mulheres. E por que são sempre mulheres? Porque são as pessoas que param suas vidas várias vezes no decorrer da sua história para ficar cuidando de outros, né? Ou para ficar cuidando de roupa, ou para ficar cuidando de casa, ou para ficar cuidando de comida, ou para ficar cuidando dos gatinhos do bairro, ou para ficar cuidando da igreja, ou para ficar cuidando. Sempre que tem alguma coisa que é não remunerada, tem uma mulher lá para cuidar, né? Então, é preciso reconhecer o lugar econômico disso, porque alguém de vocês disse assim, a gente não gera dinheiro ao cuidar. E o pior é que gera, porque ao liberar alguém para poder fazer uma tarefa, ou ao garantir que alguma coisa estava limpa, organizada e viva, né, para que a sociedade funcionasse, a gente gerou valor, é que a gente não recebe essa contrapartida, ela fica com alguém. A Oxfam fez uma pesquisa recentemente, acho que foi a Oxfam, de $1 trilhão por ano de dinheiro gerado pelo trabalho das mulheres. O problema é que não retorna para as nossas mãos, né? Aquelas coisas, o marido às vezes trabalha a vida inteira fora, a mulher se dedica dentro de casa, ele pôde ascender na carreira porque se dedicou completamente ao trabalho, viajava, trabalhava 12 horas por dia, sempre de roupa limpa, terno passado, aquela coisa toda, e quando separa, ela é vista como um estorvo, porque quer uma pensão, e ele ainda tem que dividir metade dos bens com ela, né? Sendo que, indiretamente, ele não seria nada, sem aquela pessoa que cuidou, enfim. É preciso falar do valor do trabalho que a gente faz, né? Quando a gente pensa no cuidado com as outras pessoas, e a fala de vocês sobre a questão da identidade, né, a identidade sexual, a identidade de imagem, a questão do cabelo, ela também tem que ser paradigma para a gente repensar o que é ser mulher. Tenho certeza que, eu sinto ainda que por caminhos isso, difíceis... Essa coisa do visual, ele está muito mais forte e tem muito mais resistência das próprias mulheres, entendeu? Que foram treinadas nisso. Eu sentia muito mais resistência de outras mulheres falaram, você vai andar assim careca, sabe? Do que dos homens. A maioria dos homens achava até engraçado, natural, ou tá legal e tal, do que as mulheres que sempre me questionavam e sempre cobravam por que eu não escondia a minha cabeça. Isso é uma coisa muito forte que a gente tem que trabalhar nas próprias mulheres. Sim, eu passei... Desculpa. A gente tem que se atropelando, é você. Sim. Posso falar, depois eu falo. Eu falo depois. Não, que eu ia tocar nesse assunto, que tanto que eu senti, teve diferença no meu primeiro tratamento e no segundo tratamento. No meu primeiro tratamento, na época eu tinha acabado de completar 31 anos, né? Então, bem mais jovem, aquela coisa, né? Na flor da idade. Então, eu tinha vergonha de expor a minha careca. Então, eu usava lenços e mais lenços, aquela coisa. Aquilo me incomodava na época. O que no segundo tratamento agora não me incomodou. Eu não conseguia usar nada na minha cabeça. O máximo que eu usava era um chapéuzinho mesmo para me proteger do sol, ou uma sombrinha para me proteger do sol, né? E só, tipo assim, eu meio que desencanei, sabe? Isso a gente vai adquirindo também, eu acho que também com mais a maturidade vai vindo, né? Então, a gente vai ficando mais confiante, essa coisa toda. Mas no primeiro tratamento, eu sofria muito com relação a isso, com a minha imagem, né? Eu tinha esse problema com a minha imagem, né? E as pessoas também meio que, né,
faziam questão, vamos dizer, não todas, né? Mas uma ou outra fazia questão, né, de falar. E tem uma questão inversa a isso. Por exemplo, eu perdi a mama. Para mim, isso é uma questão que me toca muito. E eu ouço de muitas mulheres, não, isso você vai acostumar sem. Você não precisa mais, você já teve filho, você já é uma mulher madura, isso fica é melhor cruel. assim, entendeu? Isso é cruel. Fica tentando dizer que o meu papel agora é de vovó e que eu não preciso mais ter seio, entendeu? Eu ouço muito isso me incomoda muito. Palmas para as mulheres que, quando perdem o seio, eu acho maravilhoso isso. Muitas mulheres falam, eu estou bem assim, o seio não me define, eu não preciso desse seio. Lindo isso, mas para mim é uma questão muito séria. Eu quero meu seio de volta, eu quero ter uma reconstrução, entendeu? E o que eu ouço não, fica quieta, você já ganhou a vida, já está de bom tamanho, está viva, fica na sua, entendeu? Você já ganhou na loteria. De jeito nenhum, né? Que isso pode ser validado, né? Isso jamais. É um requinte de opressão e violência que parece uma grande dica, um grande conselho, mas na verdade é extremamente violento, é um cúmulo. Eu queria só trazer que, assim, do ponto de vista da criação de filho agora, né? Pensando em maternidade, como é que a gente chegou aqui, falamos um pouquinho da história. A gente tem uma ferramenta política que chama feminismo, né? Que em tese deveria defender esse lugar de ser mulher no mundo e o que vale, o que precisamos fazer para mudar as estruturas e mudar o modelo mental que sustenta essa sociedade, né? O feminismo está um pouco complicado ultimamente, a gente está tendo infinitos debates que não estão alcançando lugar nenhum, mas uma coisa que a gente aprende quando a gente vai olhar a teoria feminista é o valor dessa socialização, né? Não é à toa que chega na nossa idade adulta ou num episódio da vida, né, do ser humano, que é, por exemplo, passar por um câncer, passar por uma radioterapia, precisar ficar careca, coisa e tal, não é à toa que se chega na mulher e se enfia o dedo nesta ferida, ou diminui, ou chama de homem, ou, enfim, não é à toa. Isso aí é porque desde pequenininhas a gente foi socializada para ser controlada a partir da nossa imagem. E vocês podem olhar, é geral. A gente faz até hoje, porque a gente está moldada a fazer isso. A gente faz isso com as nossas meninas. A gente chama elas de lindas, a gente enfeita bastante o cabelo, a gente dá valor para elas a partir de um lugar muito estético, e que é um lugar de agradar o outro. Há muitos anos, quando eu comecei a me meter com a amamentação, e aí vocês estão falando de seio, é um assunto super sensível e está no mesmo lugar, né? Eu não entendia, não cabia na minha cabeça o porquê que o Brasil não conseguia amamentar os nenéns. E eu tinha conseguido amamentar o meu primeiro filho a duras penas, foi muito difícil. E aí eu estava nessa investigação, pesquisei muitos anos, fiz parte de coletivos grandes, internacionais, para entender qual que era o problema social por trás da amamentação. E uma vez me deu um estalo, eu falei assim, eu vou botar no Google seios perfeitos, porque assim, existe uma função biológica do seio adulto que é produzir leite. Essa não existe, não pode dizer que ela não existe, ela existe. Inclusive, é por isso que a gente chama mamífero, né? Mas enfim. Eu botei lá no Google seios perfeitos. E eu rolava páginas e páginas e páginas de seios perfeitos. Todas elas eram ou propagandas de sutiãs de... esses sutiãs muito pomposos e bem sexuais, assim, ou realmente conteúdos de cunho sexual. E eu não conseguia ver um raio de uma... O que significaria um seio que... Não aparecia um seio amamentando. O seio amamentando, ele é um seio que não existia. Então, assim, quantas outras relações com o próprio seio pararam de existir dentro dessa mentalidade que o seio só serve para agradar o outro? Ele é estético. A mulher que perde o seio, ela não pode falar sobre isso, porque a partir dali ela não serve mais para agradar o outro. Então você vira avó, o seio não precisa. A mulher que quer amamentar, ela não pode botar o seio para fora. Na cultura, pelo menos há 10 anos atrás, era um choque se a gente botava nosso seio para fora para amamentar um neném. Era um assinte. Ou a gente estava querendo pegar o marido do outro, ou a gente estava da outra, ou a gente estava se oferecendo, ou a gente estava... Todo mundo naquela paranoia de controlar o que raios aquela mulher estava querendo fazer com o corpo dela. E eu acho que continua.
Pois é, dialoga muito com o que vocês estão falando. A menina, né, esse evento biológico de nascer mulher, que depois se torna, que é o que a Simone de Beauvoir falou, né? Existe um evento biológico ali, você nasce mulher e depois você se torna. Se torna por quê? Porque o mundo inteiro vai olhar para você e vai botar um monte de expectativa, vai te socializar a ficar quieta, porque esse hábito da mulher que fala muito também não a menos que ela tá falando de fofoca, né, coisa leve, aí ela é bem aceita, comediante e tal, mas se ela estiver botando muito dentro da ferida, também não pode. E, ao mesmo tempo, é alguém que aceita que o mundo externo a julgue pelo seu corpo. Aí a gente é cheio de insegurança, aí a gente cresce cheio de distúrbio alimentar, aí a gente tem um monte de paranoia na cabeça. Isso aí, o que a gente está vendo aqui hoje, o que são os eventos aqui em cima. Mas esse padrão, ele é gigante. De todos os lugares, a mulher ser humilhada, diminuída, violentada, com pequenas coisas ou grandes coisas, né? Mas esses comentários perniciosos, absurdos, não deviam existir, né? Sim, foi bom até ter tocado nisso, porque eu até estava conversando com uma pessoa também, que ela é até influencer também, né, de câncer, né, ela também tem câncer muito jovem, né, a Roberta, e ela descobriu agora que ela está grávida, né, e ela retirou as 2 mamas, ela retirou um ovário, ela só tem um ovário, então meio que foi uma surpresa, porque todo mundo dizia para ela que ela não podia engravidar, e ela acabou engravidando. E teve uma das perguntas que ela colocou nos stories dela, depois eu até a questionei no privado, né, tipo assim, como as pessoas não têm filtro, e foi uma outra mulher que falou isso, da questão de, tá, você tirou as 2 mamas, e agora como é que você vai amamentar? Sabe, só que ela falou de uma maneira, assim, tão, vamos dizer assim, grosseira, vamos dizer assim, né, tipo assim, você não vai se sentir mal, mas não foi de uma maneira, assim, sabe, como posso dizer, delicada, mas tipo assim, como é que você vai fazer, né? Tipo assim, você está grávida, não vai amamentar, e como é que vai ser, né? Existem outras maneiras de amamentação, né? Ainda mais uma mulher, né? Eu acho que paciente oncológico. Tem uma palavra em inglês. Mas isso também, meninas, eu acho que é o cuidado, né? O não cuidado. Né, o não cuidado em falar com a outra, o não cuidado em não acolher, isso passa pelo cuidado. Né? A gente não aprendeu o que é o cuidado. Não sei se vocês concordam comigo. Né? Porque o cuidado significa que você tem que ter responsabilidade para com o outro. Exatamente. Né? É uma responsabilidade que você tem para com o outro. Inclusive nos seus atos e com o que você fala. Exato. Então, por exemplo, aqui no canal tinha tudo para ser uma coisa assim muito cor-de-rosa, muito, vamos falar de câncer? Vamos falar de câncer porra nenhuma, vamos falar de câncer, entendeu? Vamos falar sobre as realidades do câncer. Eu não quero falar de câncer como todo mundo fala, e ter milhões de seguidores. Eu quero falar de câncer, a realidade do câncer. Quero falar de câncer, mas também quero falar sobre tudo que a gente está falando, que envolve os cuidados da mulher. Vão ter várias pessoas que vão falar, poxa, mas a live de ontem não teve nada a ver com câncer. Tem tudo a ver. Né? Tem 100% a ver, 150% a ver. Não porque teria é com nada cuidado a ver. da mulher. Não teria nada a ver se o câncer não impactasse diferente o homem e a mulher. Ponto, acabou. Se fosse igual, então não tinha nada a ver. Mas vai me dizer que não é diferente. É absolutamente diferente. Eu estava aqui, que às vezes os homens ficam bravos, né? Que eles acham que a gente exclui eles do grupinho. Eu estava escutando vocês falando tadinhos. Estava escutando vocês falando do raspar o cabelo. Eu que raspei o cabelo do meu pai quando ele entrou na rádio. Meu pai fez anos e anos e anos de químio, depois fez rádio e no finalzinho da vida fez a imunoterapia. E eu lembro, né, dele raspando o cabelo e do impacto que também isso tinha na virilidade dele. E ele teve um tipo de câncer de próstata, o que também é um outro impacto viril e vai ter um outro tipo de desdobramento lá pro rolê do homem. Então, não estou dizendo que o câncer não é
ruim para o homem. Óbvio que é, gente. Teve um monte de questão ali, emocional, espiritual, física, biológica, um monte de questão. No entanto, era garantido que ele tinha uma rede de apoio de mulheres em volta dele. Era garantido, entendeu? Eu não sei como teria sido se fosse ao contrário, se fosse minha mãe que tivesse tido a doença. Entende? Então não tem como dizer que não importa. Claro que importa. Aliás, importa demais. Devia importar muito. Devia estar sendo discutido assim de verdade. Eu sou feminista, é difícil. Eu acho que tudo isso, todas as discussões têm que vir a partir dessa perspectiva, porque essa estrutura mental, este modelo que está fundado desde há 5.000 anos, ele é o primeiro modelo mental de opressão que a gente conhece. É a partir daí, dessa dinâmica de saber dominar, saber segurar, saber ser poder sobre alguém, que as outras opressões vão se desenvolvendo. Então, aí começa a escravidão antiga, né, que a gente conhece antes da escravidão moderna. Os povos começam a disputar território, disputar a natureza, explorar a natureza, e cada vez, enquanto mais a natureza vai sendo explorada, mais a mulher vai sendo explorada, e os povos vão escravizando uns aos outros, e dominação, e colonialismo, o racismo moderno, a escravidão moderna, que leva ao racismo, tudo que a gente... para mim, é a origem das opressões. Então, assim, se a gente é sistêmico mesmo, se a gente pensa numa transformação social, não tem como fazer uma discussão de câncer que não passe pela questão de gênero. Porque se as mulheres são afetadas, se são as mulheres que cuidam dos afetados, elas são 100% dessa pauta. Só que tem uma coisa importante, Anny, que você está falando, é que, assim, as mulheres, principalmente as mulheres que são as mais afetadas, e aí eu vou envolver a Raquel um pouco nisso, elas se acham incapazes. Elas se acham capazes de cuidar, mas elas se acham incapazes de discutir política. Elas se acham incapazes, apesar de a gente ter um maior número de mulheres que estão ali, líderes de periferias. Quando você chega nas periferias, quem é que vem na frente, representando todo mundo ali, representando aquela comunidade? São mulheres. Mas, quando você tem, por exemplo, aqui, que eu estou puxando mulheres pra caramba, falando, vem comigo, vamos lá, vamos lutar para acabar com essa não gratuidade no transporte público. É muito difícil, porque elas se acham incapazes. E aí, elas acham que política não é o campo delas. E eu acho que é super o campo delas. Eu sou muito a favor. E aí eu queria fazer uma provocação aqui para a Raquel, de como nós, mulheres, podemos fazer bate-papos como esses, serem produtivos, para que se formem grupos, para que a gente possa discutir políticas públicas que beneficiem a nossa sociedade, não só pacientes oncológicos, mas a nossa sociedade em si. Então, a política é o trabalho coletivo por excelência, né? É a conversa, é o engajamento, e mulher é muito boa nisso. A mulher está o tempo todo movimentando, fazendo campanha, coletando dinheiro, organizando pessoas, trocando ideias, encontrando soluções. Só que nós estamos sempre nos lugares de base, como você falou, nós somos lembradas sempre onde há escassez. Quando falta recurso, chama uma mulher, porque a mulher sabe fazer milagre com muito pouco. Mulher bota mais água no feijão, mulher dá um jeito, pede para alguém, as outras mulheres ajudam. Então, quando tem escassez, chamam as mulheres. Mas quando há abundância, poder e espaço de decisão, expulsam as mulheres, né? Então, quando as mulheres dizem que a política não é para mim, eu não sei se elas conseguem nomear isso muito bem, mas talvez elas estejam dizendo também que eu não sou bem-vinda na política. E eu acho que isso é muito verdade. Fazem muitos esforços, e aí não tem ideologia, não tem espectro político, não tem nada, para nos afastarem dos espaços de poder de verdade. Mesmo nos espaços mais progressistas, muitas vezes as mulheres são testas de ferro, de lideranças masculinas, brancas, de alta escolaridade, que estão lá atrás, liderando o partido, chefiando o gabinete, e elas são só a figura pública que puxa votos por serem mulheres, por serem negras, por serem periféricas, e assim por diante. Essa é uma realidade muito triste, que eu tenho visto de perto, lá na LESP, a Anny também, e aí isso enviesa muita coisa nas políticas que são desenvolvidas
porque como não são elas que decidem de fato, elas são só a figura pública, que até tem termo para isso, né? Figura pública. Então, a pauta não vem delas. Como é que a gente pode intervir nisso? Bom, primeiro, a sociedade civil, ela tem uma força gigante, muito mais do que a máquina política estabelecida. Então, seja nessas organizações que a gente faz informais, seja através das ONGs, o poder de transformação, de pressão, de proposição, de caminhar soluções é muito maior na sociedade civil. Porém, a gente não pode negligenciar o poder de escala que tem o serviço público, tanto no executivo quanto no legislativo. Então, ele tem um poder de escala muito grande, a gente não pode ficar de fora disso. Nesse sentido, eu convido as mulheres todas a, primeiro, se assumirem politicamente, entenderem que o que elas fazem, ainda que não tenha uma legenda, ainda que elas não se sintam seguras em se afirmar, é muito político, porque é coletivo, porque é transformador, porque é propositor, porque organiza a sociedade. Depois, encontrar mais pessoas e se impor nesse lugar, de exigir que as políticas sejam implementadas e tal. E, em terceiro, se envolver na política partidária, sim, né? É um espaço hostil, é um espaço onde nós não seremos bem vistas, há muito machismo, vão tentar nos silenciar, especialmente se nós levarmos as pautas que nos dizem respeito, especialmente quando a gente fala do sexo feminino, né? Quando a gente fala dessa realidade que não diz respeito ao parecer mulher, mas ao ser mulher, ao nascer com esse aparelho reprodutor que nos predispõe a um destino, que se realiza ou não, mas que está sempre ali no horizonte. Então, é isso que eu tenho feito nos últimos tempos, sabe? Incentivar as mulheres para que se infiltrem aí, porque por mais chato que seja, é onde está o recurso, é onde está o orçamento, é onde estão os bilhões, é onde estão as prioridades, é por aí que muita coisa é mudada, só que precisamos estar presentes, sermos muitas. Esse momento da pandemia, onde tudo está virtual, online, tem facilitado muito, né? Porque também uma das formas de expulsar as mulheres desses espaços é fazendo reuniões em locais, horários e frequências que são incompatíveis com as nossas tarefas de cuidado. Então, eu tenho visto que hoje as mulheres estão conseguindo participar da política institucional, porque elas ligam no celular enquanto lavam a louça, olham o filho e trocam a fralda da mãe que está doente, velhinha, da avó, enfim. Então, isso tem colaborado. Sempre me coloco muito à disposição dessas mulheres. Eu sou filiada à Partido Rede de Sustentabilidade, mas eu acho que todos os partidos têm que ser ocupados, né? Mesmo mais à direita ou mais à esquerda, todos têm que ser ocupados sem distinção. Se ele é o que te identifica, bote o pé lá dentro e finque a bandeira, porque a gente tem que influenciar essa mudança que a Anne falou lá embaixo, lá atrás, né? O que está escondido debaixo desse iceberg. Eu quero agradecer, a gente está chegando no final, é isso? Eu quero agradecer e eu quero reforçar essa mensagem de que as mulheres sentem que a política não é o lugar delas, porque a política é o lugar que foi inventado pelos homens e pelo modelo patriarcal de fazer as coisas, onde existe um ser dominante, né? A Raquel é muito nítida quando ela traz isso, e é muita verdade que, infelizmente, as pautas vêm sendo cooptadas com mulheres na urna ali, e que servem apenas de adereço, né? E vocês trouxeram que muitas vezes recebeu crítica das próprias mulheres, é bem verdade. As mulheres estão sendo usadas em muitas situações para serem apenas mais um veículo de silenciamento de nós mesmas. Então, a política não é para a gente exatamente porque ela está construída desse jeito. E quando a gente entra lá, ou você vai ser submissa, ou você, se falar demais, vai ser expulsa, ou vai ser perseguida, ou vai, enfim, a gente não tem um sem fim, né, de notícias sobre isso. De novo, padrões que se repetem, né?
Então, assim, a gente tem duas alternativas: construir um sistema paralelo de política, acreditar que o que a gente está fazendo é político. Então, a tua agremiação no teu bairro, se você vai entrar, de repente, na seção do condomínio lá, isso tudo é forma de exercer política, e às vezes são lugares que são menos patriarcais, lugares onde você consegue atingir micro-soluções em escala humana. Então, de repente, você entra no conselho da sua UBS, entra no conselho da escola do seu filho, com uma vontade de participar desde essa perspectiva de, peraí, olha as coisas que eu estou levando aqui. Então, tem lugares que são menores, não precisa pensar, puta, vou me eleger a vereadora, é um caminho muito longo, mas, porra, participa de um partido, entra num conselho, forma uma agremiação, faz um grupo. Vem pro terminal. Siga o canal Terminal. E a outra alternativa é a gente ir para o front dentro da política institucional. Eu acho que tudo é válido, como a Raquel falou, precisa de gente em todos os lugares, mas não se permita achar que, porque você está lavando louça todo dia, cuidando de fralda, ou qualquer coisa que seja, que isso não é político. Porque fizeram a gente acreditar que a gente é imprestável na sociedade, mas, na verdade, é o que é político. O cuidado é o político, é o que sustenta, é o que está ali por baixo. É um modelo. Se a gente pensar em coisas positivas aqui em cima do iceberg, porque esse modelo também serve para coisas positivas. Se a gente pensar no Brasil que deu certo, ali embaixo o modelo mental é o modelo de quem cuida do outro, da natureza, da comida, certo? Então, é escolher a realidade que a gente vai ficar. Eu vou ficar nesse modelo mental que me odeia, me oprime, blá, 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 ou eu vou ficar nesse outro aqui, onde a gente se cuida, a gente se organiza, a gente colabora, a gente se escuta, a gente erra e acerta, a gente é humano. E isso é mega político. Sim. Feliz Dia das Mulheres para todas. Né? Obrigada, meus amores. Obrigada. Muito obrigada de coração pela participação de cada uma de vocês. Eu beijo. Que agradeço. Obrigada, Dani. E só deixando aqui, só no finalzinho, uma frase: ser mulher, ainda mais nessa sociedade, é político. E seguimos firme. Raquel, quer falar alguma coisa? Não, estou às ordens, muito honrada com o convite, ter conhecido a Eva, ter conhecido a Rita, e até breve. Tchau, tchau. Rita, um beijo, meninas. Eu quero deixar aqui o meu apoio à Isa Pena. Sim. A gente precisa se mover e resolver essa questão. Todas nós. Todas. Entre da Isa Pena, a questão da Marielle, de todas. Sim. Todas. E muito todas. Obrigada. Exato. Beijo, muito obrigada. Vocês são maravilhosas. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.